sou nada valho se não posso amar, nem sequer me serve todo saber. Supremo é o amor, eterno é e sempre vai ser. Não duvida, não tem rancor, sem amor não dá pra viver. Sem amor não dá pra viver. Se eu der tudo que tenho para dar de comer aos pobres que não têm pão, se água fresca ao sedento eu der de beber, sem amor sou como os que não dão. Supremo é o amor, eterno é e sempre vai ser. Não duvida, não tem rancor, sem amor não dá pra viver. Sem amor não dá pra viver. Permanecem a fé, a esperança, o amor. É impossível sem isso viver. Só que sem o amor tudo perde o valor. É o mesmo viver que morrer. Supremo é o amor, eterno é e sempre vai ser. Não duvida, não tem rancor, sem amor não dá pra viver. 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 Bom dia, pessoal. É uma alegria estar com vocês nessa manhã de domingo. Nós estamos celebrando esse culto de forma virtual apenas. E eu desejo que essa palavra que nós vamos escutar hoje também atinja você na sua vida, aí onde você estiver, e também faça sentido para a sua vida. Eu quero saudar vocês nessa manhã de forma bem especial com os versículos de Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5, que diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Eu desejo que essas palavras façam sentido para a nossa vida, sabendo que Deus derramou o seu amor sobre cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo. Estamos no tempo de Quaresma e daqui a algumas semanas nós vamos comemorar a Páscoa. E a Páscoa é uma das datas mais importantes e significativas para nós que confessamos Cristo como Senhor. Ele nos salvou quando ainda estávamos em pecados. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã em nossas vidas e também por estarmos realizando esse culto, mesmo que seja virtual, nós podemos comunicar da tua palavra. Encontre as pessoas que estão assistindo e escutando esse culto, para que a tua palavra faça morada na vida de cada um de nós. Abençoa-nos e nos dê também o poder do teu Santo Espírito, nos dê a alegria de podermos celebrar esse culto como comunidade cristã. Abençoa-nos com a tua palavra nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. E nós queremos então começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está entre nós. Vamos cantar o próximo hino?
pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Muito bem, pessoal. Nesse culto, nós temos duas leituras bíblicas para que a gente faça a pregação. E uma delas está prevista, que é de Números, capítulo 21, os versículos 4 a 9. Vai estar aí na sua tela e eu peço para que você acompanhe essa leitura bíblica comigo. E lá diz assim: Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus. Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo então foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Até aqui, essa primeira leitura de Números, e logo mais, depois desse próximo hino, nós vamos ler João capítulo 3. Oferta de amor, dou a ti meu coração.
vem ungir minha oferta de amor. Doa-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Muito bem, pessoal. A segunda leitura, então, prevista para o dia de hoje é de João 3, os versículos 14 até 21. Acompanhe aí na sua tela esses versículos, eu passo a ler, e lá diz assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Até aqui a leitura bíblica, ou essas duas leituras que vão fazer parte da nossa pregação. Então, após o hino, nós vamos estar aqui interpretando esses dois textos e também aplicando ao longo da pregação às nossas vidas. Que Deus abençoe essas palavras desses dois textos em nossas vidas. Vamos escutar então e cantar juntos o próximo hino. Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja
seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Muito bem, pessoal, nós chegamos no momento da pregação da palavra. Hoje está sendo um culto diferente. Até semana passada nós realizamos cultos presenciais. O mês de fevereiro foi todo presencial e também parte desse mês de março. Nós completamos aí quase um ano de pandemia e estamos vivendo ainda essa época estranha e diferente na nossa vida. E mais uma vez coincide que na quaresma a gente não pode se reunir como comunidade presencialmente. Mas pela graça de Deus, nós trabalhamos muito no ano passado para que a gente pudesse adquirir os equipamentos necessários para que a palavra pudesse chegar a todos vocês através da tecnologia. Então, que bom que nós podemos transmitir o culto, transmitir a palavra, pregar o evangelho, e essa palavra vai chegando na vida de cada pessoa que está aí assistindo o culto ou escutando através da nossa rádio também. Então, que Deus abençoe essa palavra em nossas vidas continuamente, e a nossa oração é para que essa pandemia de fato termine tão logo, e que a vacina chegue aí em todos nós, todo o ser humano, aí a nível mundial. Muito bem, pessoal, nós estamos no tempo de quaresma, como eu já falei, e esses dois textos que nós lemos de Números e também de João, faz parte aí daquilo que é anunciado nesse tempo de quaresma. Então, quaresma é um tempo de jejum, de oração, de silêncio e também de reflexão, de arrependimento e de transformação. É um tempo para ler e estudar a palavra, em especial as partes que falam do amor de Deus revelado em Cristo e também do sofrimento de Jesus e do compromisso cristão com a nova vida transformada pela palavra. No texto de João, quando Nicodemos dirigiu-se a Jesus naquela noite, isso está descrito ali em João 3, versículo 2, Jesus advertiu-o afirmando que era necessário que Nicodemos nascesse de novo para que pudesse ver e entrar no reino de Deus. E olha só, pessoal, embora Nicodemos fosse mestre em Israel, parece que ele não compreendia exatamente a dinâmica da salvação. A sua pergunta bem objetiva foi essa: como pode alguém nascer de novo? A nova vida, o novo nascimento, passa necessariamente pela cruz de Cristo. Mas como explicar isso, ou como explicar a cruz ou a obra de Jesus para um escriba, um fariseu, que conhecia apenas o Antigo Testamento? Por isso, Jesus recorre àquilo que é conhecido de Nicodemos. Por isso que nós lemos também o texto de Números 21. E lá é descrito a história da impaciência e ingratidão do povo enquanto caminhavam. Naquele contexto de Números 21, o povo de Israel venceu uma batalha e eles ficaram orgulhosos e com grande confiança em si mesmos. Eles se esqueceram que foi Deus que garantiu a vitória. E nesse estado de espírito, onde eles venceram e se tornaram assim, então, autossuficientes, porque tiveram a vitória, tiveram êxito ali na batalha, nesse estado de espírito, a inclinação para a rebelião era muito grande. Então eles começaram a blasfemar contra Deus, começaram a rejeitar a liderança de Moisés e desprezar o pão dos céus, o maná. E lá em Números 21, 5 vai dizer: nós detestamos essa comida miserável.
Olha só, pessoal, não reconhecer a dádiva de Deus significa rejeitar a graça e o favor dele a cada um de nós. A blasfêmia não é aceita por Deus naquele contexto de Números 21. E ele não fica na passividade observando essa situação. Deus envia serpentes para picar o povo. E o texto fala da multidão que foi picada por serpentes por causa da sua culpa e que morriam sem salvação. E depois de muitas mortes e desespero, eles voltaram a ter humildade. O texto, então, também destaca o reconhecimento da culpa do povo. Deus aceita a confissão do pecado desse povo e por isso Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Naquele tempo, a salvação de Israel aconteceu por meio disso. A picada das serpentes era curada pela imagem da própria serpente, mas ela precisava ser levantada para que todos pudessem vê-la. Essa foi a forma de salvação naquele momento, ou salvação das picadas das serpentes naquelas pessoas. Apenas uma coisa eles deveriam fazer: olhar para a serpente. Mas a gente tem que ter um cuidado quando a gente menciona esse texto, porque algumas pessoas até podem interpretar mal isso. Inclusive, depois de Números 21, como a gente leu, que foi construída então essa serpente de bronze levantada para que o povo picado pelas serpentes pudesse olhar para ela e assim serem curados, ela se tornou objeto de idolatria. Por isso, lá em Ezequias 18:4, vai falar que foi despedaçada a serpente de bronze, porque com o passar dos anos ela passou a ser objeto então de idolatria. Essa é a imagem que é conhecida de Nicodemos e que surge diante dos seus olhos no diálogo com Jesus em João 3. Jesus busca essa história para que Nicodemos entendesse o que Jesus queria comunicar a ele. Da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto para que o povo picado fosse salvo, assim o Filho de Deus deveria ser levantado na cruz para que o povo pudesse olhar, crer por meio da fé e assim então serem salvos. Eu quero repetir o que eu falei no início dessa pregação. A nova vida passa necessariamente pela cruz, a cruz de Cristo. Todos nós, pessoal, fomos picados pelo pecado. O antídoto do pecado é alguém se tornar pecado por nós. O soro antiofídico é retirado da própria serpente e salva aquele que foi picado por ela. Por isso, a nossa salvação vem por meio daquele que foi feito pecado em favor de nós. Em 2 Coríntios 5:21, vai afirmar assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Filho de Deus precisa ser levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande que ama o mundo e entrega o seu Filho como garantia de salvação, se e somente se o mundo crer que Jesus é, de fato, o único e suficiente Salvador. O texto de João também vai falar que quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa vida é revelada. A nossa vida é revelada por completo. Parece que quando uma pessoa chega à fé, se entrega para Jesus como seu Senhor e seu Salvador, parece que num primeiro momento a vida dessa pessoa se torna toda confusa, conturbada, pesada até. Mas isso acontece porque o nosso pecado diante de Jesus é revelado. Parece que toda a confusão da nossa vida, todos aqueles erros vêm à tona e nos perturba. Mas na presença de Jesus, isso tudo é revelado porque Ele é luz e ilumina. Nós somos iluminados diante desse Senhor. Mas qual é o problema? Muitas pessoas têm medo disso. Muitas pessoas têm medo de de serem reveladas porque estão perto ou próximas de Jesus. Algumas até
acabam fugindo desse Senhor. Mas esse é o processo da mudança. Esse é o processo necessário para a transformação de vidas. Esse é o processo da salvação. Como alguém pode nascer de novo? É a pergunta de Nicodemos. Talvez seja a sua pergunta. Quando Jesus fala sobre isso, Nicodemos está Jesus está se referindo a uma nova vida, uma vida transformada e renovada pela palavra de Deus. Então, quando Jesus está falando para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, ele está falando ou se referindo a uma nova vida totalmente transformada pela sua palavra e também renovada pela sua presença. E como isso pode acontecer? Será que esse novo nascimento ou uma vida transformada pode acontecer por meio de objetos e amuletos? Lembrando que em Números, eles levantaram aquela serpente para serem curados das picadas das serpentes. Mas será que hoje em dia a salvação vem por meio de imagens e amuletos? Se prostrar diante de imagens ou carregar amuletos de sorte ou até de proteção, essas superstições que a gente encontra, inclusive no mundo evangélico. Será que é por meio disso? Será que Jesus está falando exatamente isso? Certamente que não. Como pode acontecer uma pessoa ser transformada totalmente ou nascendo de novo? Será que é por meio de esmolas e assistencialismo ao próximo? Também não é isso que Jesus está falando. Ou ter uma vida ética apenas isento da presença de Jesus? Também não é isso que Jesus está falando. Então, como pode acontecer um novo nascimento? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que o novo nascimento não acontece por esforço ou mérito próprio. Ninguém consegue nascer de novo ou ser transformado pela palavra ou entrar no reino por seu esforço próprio. Paulo afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 fala isso. O nosso pecado nos afasta de Deus, pois nossas iniquidades nos separam dele. Então não há nada em nós mesmos que possa nos ajudar para sermos salvos ou sermos transformados. Em nós, nada, nós não temos nada para fazer em relação a isso. Cabe a nós, então, reconhecer Cristo como Senhor e também confessar o nosso pecado diante dele. Como alguém pode nascer de novo ou ser transformado? Unicamente pelo amor gracioso de Deus. Se não há nada em nós que possa contribuir para a salvação, é necessário que alguém outro a proporcione para nós. Por isso Deus tomou a iniciativa de amar o mundo e dar o seu Filho. Como alguém pode nascer de novo e ser salvo? Unicamente pela obra de Cristo na cruz. O que Cristo conquistou na cruz continua sendo escândalo para quem não tem fé. Para quem não tem fé, pessoal, isso tudo que eu estou falando aqui pode se tornar inclusive uma pedra de tropeço na vida de pessoas, como diz 1 Pedro. No entanto, sempre que alguém olhar para ele por meio da fé e confessar esse Jesus com a sua boca, será salvo de sua condição pecaminosa e, consequentemente, também será salvo da condenação. Assim, crendo na obra de Cristo na cruz, não apenas somos salvos do pecado, mas também recebemos juntamente a bênção da vida eterna. Como que você olha para a cruz? Nós temos uma cruz aqui atrás de mim, elevada aqui. Olhar para a cruz simplesmente e achar que, sem fé, isento da confissão e do testemunho pessoal a respeito de Jesus Cristo, nós obtemos a salvação, não é assim que funciona uma coisa. A cruz remete ao sacrifício de Cristo. Aquilo tudo que ele conquistou por nós, custou a sua vida na cruz. A cruz em si, ela remete a um símbolo cristão que remete à obra de Cristo. E qual é a obra de Cristo? Ele se entregou por nós para que nós todos pudéssemos obter a salvação.
Mas a condição para recebermos a salvação é aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Nessa manhã você é convidado a também aceitar Cristo como seu Senhor. E isso é importante para a nossa caminhada de fé. Isso é importante para a nossa vida e também é importante para a salvação e vida eterna. Eu desejo que essa palavra faça sentido na sua vida e se faça presente na tua vida, na condição que você se encontra, nas circunstâncias que você está passando. A gente está com a pandemia e dizem que é a pior situação que nós vivemos em um ano dessa pandemia. Em Cristo nós temos a salvação. Por isso que você, aí onde você se encontra, se entregue para Cristo e deixe Ele fazer morada na sua vida e transformar tudo. Ele também tem poder para te curar. Se você está com o Covid ou outro tipo de doença, Deus pode curar se assim for da vontade dEle. Mas o meu apelo é para que você entregue a sua vida a Cristo e deixe Ele habitar em você para transformar a sua vida dia após dia. E que você não tenha medo desse processo de transformação. Porque se é Deus que está no controle e realizando em nós a transformação que é necessária, então é só para o nosso benefício. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de palavra e anúncio do teu evangelho. Que essa palavra faça sentido para cada um de nós e que tu nos encontre ali onde nós estivermos, para que sejamos transformados e que a gente aceite as transformações que são necessárias em nossas vidas, começando pela nossa mente, pelo nosso pensamento e assim atingindo todo o nosso testemunho pessoal. Ajuda-nos a sermos pessoas de fato cristãs e que confessam o teu nome na integridade do nosso ser. E tudo que nós realizarmos seja de fato em teu nome, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos ter o nosso momento de avisos e eu quero convidar a Márcia, que está aqui. Nós estamos em 3 pessoas aqui no nosso templo e a Márcia é uma dessas pessoas, o César que está fazendo toda a transmissão e nós temos agora então nossos avisos. Bom dia, pessoal. É uma pena que hoje a gente não possa estar com mais gente aqui na igreja. Mas confiando em Deus, tudo isso logo vai passar e a gente volta tudo ao novo normal, ao normal. O nosso próximo culto será dia 21 de março, ele será online e o link estará disponível através das redes sociais. Nós também teremos hoje, e nesses cultos que serão realizados online, o plantão, como a gente fazia antes, tá? Das 10 às 11h30. Nesse plantão você pode estar trazendo aqui a sua contribuição e lembrando também de itens para que a gente possa montar a cesta básica, tá? Com relação à contribuição, se você preferir, você pode fazer através de transferência bancária, depósito ou Pix. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando com a gente, com os membros da diretoria. Quero lembrar também que o culto infantil está promovendo a rifa de Páscoa a R$2 o número, que pode ser adquirido aqui no plantão ou com os professores do culto infantil. Quero lembrar também que, em função da legislação que está vigorando agora, a assembleia que estava marcada para o dia 21, já que nós não teremos o culto, está adiada. Então, nós estaremos marcando um próximo dia, uma próxima data para a Assembleia. Quero avisar também que no dia 17, agora quarta-feira, às 19h30, nós teremos reunião do presbitério. Só que para essa reunião, então, a gente pretende reduzir o número. Nós vamos chamar só a diretoria da comunidade, tá bom? Aí eu queria convidar vocês a ouvirem a rádio Lola Paluter. Baixe o aplicativo no seu celular ou ouçam
pelo computador também, que dá para baixar pelo link, tá bom? Que a gente tenha uma semana abençoada e tranquila. Obrigado, Márcia, pelos avisos e que vocês todos possam compreender também a situação que a gente está vivendo. E desejamos sim que tão logo a gente volte aos cultos presenciais e também às outras atividades. Para mim, como pastor, é sempre importante ter pessoas aqui na comunidade e conversar, dialogar, ministrar estudos bíblicos, ter o grupo de jovens, ter um momento com o grupo de mulheres também, e assim a gente usufruir de todos os ministérios que a gente tem na nossa comunidade. Assim também são as outras igrejas cristãs e as outras igrejas luteranas também na região nossa, estão passando por tudo isso também. Mas nós queremos desejar que Deus nos guarde desse coronavírus, e se famílias ou pessoas das nossas comunidades ou parentes, pessoas próximas a nós, contraírem esse vírus, que sejam cuidadas pelo Senhor e também curadas. Essa é a nossa oração e desejamos que Deus nos proteja e nos guarde de tudo isso. E nós queremos encerrar esse culto com a bênção. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu desejo que nesse domingo tão bonito, está fazendo um dia tão bonito e especial na nossa vida, que essa palavra também encontre você ainda onde você estiver e que faça sentido de fato na tua vida. Repense muitas coisas do que você tem feito e praticado na sua vida, e que Cristo possa transformar aquilo que de fato precisa ser transformado. Não tenha medo, deixe Ele operar milagres na tua vida, e você vai perceber que é algo extremamente fantástico, bom e saudável para todos nós. Tenham um excelente dia e uma excelente semana com a presença do nosso Deus. Amém. Se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito. Se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito.